Brasília, 11 horas. Não estamos em Brasília, mas é o horário de Brasília. Sempre começo assim as minhas lives. Bom domingo para vocês, maravilhoso. Vamos chamar aqui o professor Cláudio Marques, que já está virando figurinha fácil. Aqui vamos tentar fazer essa live. Bom, o professor já está aqui, é dos meus. Tá sempre na hora. Olha o professor entrando aí. Namastê. Bom dia. Professor Marcos. O Namastê. café. Um Pronto. excelente Vamos domingo ver se vai. pra gente. Vamos ver se a gente consegue. Olha, aparentemente está muito bem hoje, hein? O equipamento aqui foi trocado tudo. Bora ver se Ra- dá certo. Rapaz, estou impressionado hoje. Como é que tá o seu equipamento aí? Pois é, meu amigo. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui conversando, né, com você e conversando com, né, a nossa aldeia de linguagem, né, com o massoterapeuta. É sempre muito prazeroso, muito divertido e a gente aprende muito um com o outro, né? Já estou até anotando aqui, aldeia de linguagem. Né? Então, Cláudio, fala um pouquinho sobre essa. Já tive até pessoas aqui comentando no cartaz. Olha só como é que realmente surtiu efeito, né? Essa ideia da gente colocar como pergunta, né? Eu gostei muito dessa ideia. Vou até ver aqui. Quer ver? Ó, peraí. Tô jogando para frente. Estou com um cliente oncológico. O que fazer? Já teve gente respondendo no cartaz. Então, Eu gostei da vi. sua ideia. Eu vi lá. Eu vou comentar até o que ela colocou, porque remete à medicina do estilo de vida. Ela fez uma síntese. É uma abordagem terapêutica. Nós estamos incluídos dentro desta medicina, entendendo que a gente não pode prescrevê-la, né? Porque é ato médico, mas somos um dos pilares da medicina do estilo de vida, né? É Sim. muito bom. A massoterapia está em todas, não é excluída de nenhum tipo de medicina, né? Isso é muito importante. Tentar ressaltando, e principalmente porque estamos tendo muitos médicos que estão se formando fora, estão voltando e tendo na sua grade de formação a compreensão dessas medicinas. Tanto a medicina integrativa, a biopsicossocial e a medicina do estilo de vida. Principalmente essas três, porque elas estão baseadas em evidências, né? O mínimo que seja, mas ela tem essa discriminação de ser ciência. Entende? Então, acaba que entra nessa pergunta, porque os profissionais estão prescrevendo a massagem para no enfrentamento oncológico. E a pergunta é: nós massoterapeutas, quem somos, da onde viemos e como é que nós estamos diante desse cenário que não é novo, é recorrente a título de mundo, mas entretanto, graças a Deus, está ficando popular no Brasil. Agora nós estamos com o dever de casa de nos atualizarmos do que é normal já no mundo, né? Que Sim. aqui soa como um elefante branco quando se fala massagem oncológica, meu Deus. Mas temos entendendo que Não o que é pode! massagem oncológica Não pode! não pode, não pise nas não pode. E em alguns casos não pode, não. É isso que a gente vai falar hoje, né? Sim, Mas sim. entendendo que massagem oncológica gente, é massagem ambulatorial, viu? É o escorpo que alberga esta prática, tá? Então, tem cuidado com terminologias, porque refere a protocolo e não a plataforma que alberga, né? A linguagem, né? Sim, Então, e sim. o que fazer, Luiz? Qual é a reação? A primeira vez que eu... Porque, assim, eu tenho uma história no enfrentamento de clientes na terminalidade da vida, mas com a prática mais espiritualista, né? Tanto com a que não deixa de ser medicina também, uma racionalidade, né? Que algumas pessoas não entendem que vê o espiritismo unicamente como religião, eu digo espiritismo kardecista, mas ela tem uma base, né, de intenções científicas, a qual ele desenvolve pesquisa na área do campo bioenergético, né? Tanto que esse conceito bioenergético ficou muito forte depois que o espiritismo trouxe novas nomenclaturas que já era
extremamente abordado dentro da Ayurveda. Você pega o campo prânico, que é todas as estruturas, depois que eles estudam os dados, os tecidos, os raças, as substâncias, os tipos de movimento da energia no corpo, tudo isso já está dentro do Ayurveda. O Espiritismo trouxe uma nova linguagem, mas tentando trazer o que era dito ciência, né? Assim, estão falando em 1860, né? Então, se existe sim uma abordagem, ela está um pouco em desuso, mas era recorrente muito na década de 80, 60, 70, 80. O Espiritismo foi muito forte com isso. Estou falando a título de pesquisa, tá, gente? Porque antes de ter um peuta no final, nós somos cientistas. É importante falar isso. Nós pensamos, nós geramos pesquisas, nós somos cientistas do movimento, entende? É importante. Não ser só um repetidor de protocolo. Não somos isso, tá bom? Nós pensamos e nós temos excelentes cientistas dentro da área da massoterapia. Ao longo não digo nem do século, dos milênios, a gente vê grandes mentes, independente da vertente cultural, se desdobrando e gerando pesquisas e estudos com a prática da manipulação manual, né? A dita massagem, né? Sim. Então, é aquele ponto que eu lhe falei, né? Eu tinha esta visão e essa prática mais espiritualista dentro da abordagem na terminalidade da vida. Né? Em 2005, 2006, né? Foi quando eu coloco no meu escopo, né, a linguagem com a massagem, né? Massoterapia. Então, quando você recebe uma indicação médica falando que esse cliente é elegível a receber massagem, é um susto. Porque nós estamos falando aqui em 2005, 2006, era extremamente restritivo os cursos com relação à abordagem de massagem, e você recebe uma indicação médica. Como diz por aqui, né? Fiquei branco da cor de tapioca, né? o que, o que, o que fazer? Eu mando embora, eu nego, aí eu fui entrando em contato com pessoas, outros especialistas que não eram da área de massagem, aí foi quando eu fui realmente estudando e entendendo todo este universo, né? Aí foi quando eu comecei a minha história com a massagem. Eu já vinha com as áreas da holística, espiritualista, outras racionalidades, entende? E outras abordagens. Mas eu tinha que transportar, algumas coisas lá não estavam para transportar, mas eu tinha que entender o que reza o escopo da massagem, da massoterapia. Né? Aí foi quando eu segui este caminho. E é o que eu irei tentar falar aqui, né? Porque de repente a gente começa a pegar muitas fontes de informações e a gente não sabe nem sequer o que estamos falando e o que exatamente nós estamos se referindo. Principalmente quando a gente faz indicações da ciência do estilo de vida ou da OI, que era muito, eu vou falar sobre isso, que é a oncologia integrativa, entende? Então, existem muitas filosofias que vêm dessas plataformas. Aí acaba que a gente, às vezes, incorre em erro de pegar certas informações fragmentadas e achar que é até do escopo da massoterapia, que não é. A gente tem que ter até cuidado sobre alguns tipos de aconselhamento. Porque como amigo a gente pode falar tudo um para o outro. Mas como profissional, não. A gente só fala aqui que é do nosso escopo. Né? Até para não incorrer em problemas com outras especializações. Tá bom? Então, o que fazer? Né? Assim, temos o cliente oncológico com a indicação médica, e eu com a minha linguagem terapêutica massagem. Então, eu estava refletindo, como é que eu vou transmitir isso em informação aqui? Então, eu pensei, primeiro, vamos desenhar o cenário, eleger os personagens, fazer isso passo a passo, porque, de alguma forma, isso vai nos identificar com essas personas, né? Tem duas perguntas a se fazer. A primeira, a título de estrutura. Certo? Quando você recebe esse cliente, você tem a estrutura e os insumos corretos para trabalhar com ele? Eu vou dizer por quê, né? Vira e volta, a gente trabalha em locais que a maca ela não tem um formato de circulação quadrado, ela tem um L. O que seria isso? A maca ela é colada na parede e a cabeça lá em cima. Exatamente. Né? Em 2005, nos levaram para fazer uma experiência, né? Era um local de fisioterapia, a gente passou um tempo lá, e eu atendia numa maca que era uma cama de cimento colado na parede, entende? Porque aquilo fazia lógica para o fisioterapeuta que ele tinha lá, entende? Mas para ele com massoterapia,
terminava, cliente, vira. Entende? Era assim. Era um L. Uhum. Tem uma outra situação de extrema restrição, que é também um formato em V. Formato em V é o que, infelizmente, é o que a gente mais encontra quando a gente vai fazer os atendimentos, principalmente de periferia. Porque é exprimido o local, sabe? Às vezes você consegue fazer uma massagem aqui e aqui na lateral, mas você não consegue chegar nas pernas. Você só tem um V de espaço, né? E muitas vezes também em clínicas, principalmente de estética, ela é o formato de U. A cabeça está colada na parede, na maca. E não se movimenta aquilo, você só trabalha aqui ao redor. Então, ó, já é a primeira dificuldade e limitante que o massoterapeuta encontra trabalhando em espaços que não é apropriado para massoterapia. Espaços de estética, espaços que trabalham com, até mesmo com fisioterapia, eles trabalham com procedimentos localizados. A gente não, a gente trabalha no circuito, né, com a massagem sistêmica, a gente circula o cliente várias vezes. Então, isso se Cláudio, torna um limitante terrível para a gente. Oi? vou até fazer uma observação aqui com relação a isso, concordo com tudo que você está falando. É que às vezes, assim, quem monta um espaço desse, um espaço terapêutico, não é terapeuta, né? É um empresário. Não. Então ele olha a sala, ele vê assim, comporta a maca e ferre-se o massoterapeuta. Aonde que fica o massoterapeuta nessa equação, né? Cansei de ter que, às vezes, fazer um trabalho na cervical e eu ficava completamente espremido na parede, né? Com as minhas pernas quase encostando na cabeça desse cliente para poder fazer uma manobra, ou então tinha que ficar de cócoras, praticamente de cócoras, mas também meio caindo para trás e fazer, ou seja, me equilibrando e tentando fazer um trabalho terapêutico ali, né? Que ficava meia boca, óbvio, porque eu também estava tentando, né, me equilibrar naquela sala completamente errada, né? E o pior é o que você está falando, são aquelas macas que são coladas ainda na parede. É uma salinha minúscula ainda, menor ainda. Ela é totalmente colada e você tem que fazer o que você falou, que no seu caso aí foi até pior, era uma maca de alvenaria, né? De cimento, você chegar para o cliente, ó, agora vira para o outro lado. Cara, isso. E olha, você não precisa. A gente pensa às vezes em economia, porque isso aí nitidamente é uma economia que ele está tentando. Não, vamos aproveitar essa salinha aqui, merreca, né? Porcaria, vamos enfiar o massoterapeuta lá. Ah, se ele vai ficar com problema na cervical, dor lombar, tendinite, síndrome do carro, isso aí não é problema dele, não é problema nosso, né? Mas, rapaz, eu já vi isso, eu já contei isso aqui em outra ocasião. Um spa, rapaz, um spa de luxo aqui no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, todo lindo, maravilhoso, lembrava a Grécia. Tinha uma sala que era linda, mas linda, cheia de velas, não sei o quê. Aquela coisa assim, parecia uma caverna. Eu falei assim, cara, lindo isso aqui, mas eu morro aí dentro, asfixiado. Não tinha uma janela. Era uma caverna, com uma maca no meio, entendeu? E as macas todas fixas e macas sem regulagem de altura. Ela tinha uma regulagem que o cara achou padrão e colocou, construiu daquele jeito. Então, você falou assim, cara, essa maca aqui tá alta até para mim. Imagina para as massoterapeutas que estavam trabalhando lá. Né? Eu até falei, acho que em algum lugar aí, eu falei assim, cara, eu cheguei, encostei na região de deltoide, a menina urrou. Eu falei, cara, ela falou, pô, como é que você sabia? Eu falei, cara, você nessa altura, você tá subindo, se jogando para cima do coisa e fazendo força só com o braço. Né? Não tem como. Quero falar só mais uma coisa que eu lembrei que não tinha nada a ver com isso em particular, que é assim, é jogar a M no ventilador. Né? Muita gente entra, né, para fazer massoterapia, entre aspas, que faz curso de 10 horas, EAD, e porque tem uma mão boa, como o Rui Rágio mesmo diz, não, o cara tem uma mão ótima, mas não é massoterapeuta. Tem uma mão ótima, é bom, tem até jeito e um pouquinho dos predicados para se tornar um massoterapeuta, mas não sabe anatomia, não sabe fisiologia, aí cai na mão dessa pessoa, porque alguém fez massagem com essa pessoa muito, muito gostosa, muito maravilhosa. Olha só, minha mãe está com câncer, você atende? Aí é que é a importância da formação dessa pessoa, porque essa pessoa não tem nem condição de conversar com o médico dela. Não. Da mãe. Entendeu? Se ligar para o médico vai assim, ó, faz com qualquer um menos com essa pessoa. Né? A gente ainda fica com
além das pessoas terem essa ideia errada que não dá para trabalhar com alguns tipos de câncer, né, com algumas situações, ainda temos essas pessoas sem formação nenhuma e caem, às vezes, pessoas. Então, Cláudio, eu fico assim, às vezes é um paradoxo, eu fico assim, poxa, a gente tem instrumentos e conhecimento para tratar, para abordar, vou corrigir, tratar não, abordar esses clientes, tá? Mas você, mas eu fico com medo às vezes de chegar e falar isso para as pessoas e achar, que ótimo, vou então começar a atender pessoas com câncer e esse profissional sem qualquer condição de atender uma pessoa como essa. Continua, Cláudio, desculpa. É exatamente. E nós vamos falar logo mais, né? Então, pronto, já conversamos sobre a questão do ambiente, a estrutura. Agora, os insumos, que é um outro, aqui é risco. Porque em muitos locais você vai trabalhar em clínica de estética. Geralmente se compra aqueles produtos que tem no mínimo 8 ativos, que é muito indicado para drenagem linfática, aumentar a circulação, uma série de coisas. Nem de perto é o produto indicado para trabalhar com oncológico. Até isso também que tem um certo cuidado, porque é produtos neutros, até pode sim ter alguns produtos que são ativos, mas é um ativo que beneficia mais a pele, não tem ativos que vão mexer na circulação. Então, existe essa primeira pergunta. Eu já tenho dois requisitos. Eu não tenho estrutura, não tenho insumo, já me desqualifica para fazer essa abordagem. Já começa por aí. Eu tenho uma marca que regula tal, sim, mas alguns desses clientes, eles vêm em cadeira de roda. A sua clínica comporta, tem espaço para receber esses? Não tem. Entende? Então, são limitantes que um terapeuta ele tem que pensar antes, porque tudo vem por um telefonema, certo? E um agendamento antes. Ninguém vai para saber se tem na hora, né? A pessoa liga. Você tem que apesar tudo isso. É a primeira. Se na primeira já está desqualificado, já não recebe, mesmo que você tenha todos os pré-requisitos, né, com uma formação em massagem ambulatorial, para começar se você não trabalhando nesse espaço. Começa por aí, né? Mas tudo bem. Aí o outro ponto, que aqui é muito delicado, segundo ponto, que eu vou tentar aqui ilustrar. Porque eu não irei fazer uma crítica, mas uma reflexão, uma coisa chamada anamnese. É importante a gente fazer aqui uma grande reflexão. Existe muita confusão. Aqui eu também o deixo até para o Rogério explicar um pouco melhor sobre essa abordagem com relação à massoterapia. Eu vou falar o que eu vi e os problemas que eu identifiquei. Tá? Mas vamos desenhar aqui um cenário. 3 personagens. Tá? Nós temos o terapeuta, né? Temos o cliente e nós temos um agente investigador no meio. É um habilitador. É ele que vai determinar se o cliente é elegível ou não elegível, ou se o massoterapeuta é elegível ou não elegível. Para que isso ocorra, tem que haver uma compreensão desse agente de investigação, que seria a dita anamnese, que seria o agente de discriminação, a qual eu irei fazer medidores, e dali a quantidade de indicadores, se for sim superiores ao não, ele é elegível. Se os indicadores superiores de não for maior até 60%, 70%, ele não é elegível à tua prática. Entende? Aí aqui agora eu vou inverter os personagens. Primeiro, a anamnese indica o veículo de trabalho, certo? Geralmente o que acontece com a gente é que nós colocamos primeiro o objeto de trabalho. E a gente vai ver se aquela pessoa é qualificada ao que você faz. Sabe por que isso acontece? Porque nós não somos habilitados com a massagem ambulatorial. A gente já parte da ideia que eu trabalho com massagem relaxante e vou ver se você está adequado ao que eu faço. Então, aí bate naquilo que você falou. Um terapeuta que tem esta formação, essa qualificação, ele vai saber fazer as perguntas e eleger qual é o melhor procedimento para ele na escala em que ele se encontra. Essa escala eu irei falar no final. Então, ele tem recursos para poder auxiliar de alguma forma este cliente. Entende que aí tem outros níveis a se pensar. Vamos voltar aqui no um pouco. O que os médicos eles prescrevem é baseado na massagem sueca.
é a massagem sueca. É o que eles entendem por massagem relaxante, e os indicadores americanos, o que eu estou falando é baseado nesses estudos, eles têm como maiores medidores lá, que é o shiatsu e a massagem sueca. Então, os estudos que eles fizeram é baseado nesses dois procedimentos. Tem outros, claro, mas eu vou colocar a massagem sueca. No partir do momento em que você já nem está mais trabalhando com a massagem sueca, você está trabalhando com um protocolo seu, certo? Cheio de manobras, que é muito boa, é muito gostoso, os clientes, nossa, sai pés de algodão. Nossa, meu tênis virou uma bola de algodão, tô aqui, né? Mas, gente, ele não tem nenhuma comorbidade, ele tá ótimo. Você taca o cotovelo, faz lá o cisne, né? Que é a manobra lá da Lome Lome, né? Que eu tenho pescoço, Verdade, e vai verdade. e faz a onda. Assim, não é mais sueca. É a sua massagem, com as suas expertises, sua experiência de vida. E eu não tenho Sim, dúvida que é ótimo você ter cliente que não lhe troca por ninguém. Faz muito sentido para ele, mas não é uma sim, abordagem ambulatorial nem para esse público. exatamente. Então, já começa por aí, você não se reconhece mais nem sequer com a técnica que tem. Porque é muito complicado. Aí me faça uma massagem sueca, o cabo não sabe mais fazer. Ele tem todo esse mix que funciona muito bem na prática dele. Mas aí isso já pode tornar o massoterapeuta inelegível para ser o terapeuta para esse cliente. Ô, Então é Cláudio, ele que já está desqualificado. Oi, eu quero até. Desculpa eu te interromper de novo, mas eu vou falar uma coisa, vou à lembrar aqui o vontade. Sebastian. Sebastian Vala, que é um cara, um profissional de Thai maravilhoso, e que tem uma plasticidade. Olha só que engraçado, isso veio dele, hein? É um dos caras que tem maior, como o Toshiro Hishinuma também, que tem uma plasticidade muito bacana quando você está assistindo, e isso realmente chama muito atenção, né? Eu lembro quando eu conversei com ele sobre o Campeonato Mundial de Massoterapia. Tem muita gente aí que não sabe que existe, mas existe, né? Geralmente é em Copenhagen, né? Eu acho que está no terceiro ou quarto ano. E é lindo, eu acho válido, tá? Eu acho válido. Mas a gente percebe que aquilo ali é um campeonato de beleza, né, a pessoa quer, porque é isso que você está conseguindo avaliar ali, quem está assistindo. São as manobras, né? É a plasticidade daquilo tudo. Aí voltando ao Sebastião. O Sebastião chegou, quando eu conversei isso com ele, ele falou assim: você sabe o que é, Luiz? É o seguinte: tem manobras que não são bonitas, não aparecem praticamente, mas são muito efetivas. Então a gente tem que parar um pouco com esse negócio de campeonatos, não sei o quê, porque na hora do vamos ver, é isso aí, é o que você está falando. Né? Quero que você faça a massagem sueca, o tradicional ali. A pessoa não sabe fazer porque tem lá aquelas coisas mirabolantes que ele coloca durante a sessão, que pode até ser gostoso pra caramba, mas para esse trabalho aí que você faz, não é efetivo e nem é adequado, né? Exatamente. Os campeonatos, eles avaliam muito a performance, a estética. Entende? Então tem massagem que ela é extremamente estética, linda, mas ela efetivamente, o que é que ela se propõe? A gente tem que perguntar. Porque essa é o grande medidor. O que exatamente essa prática ela vai me trazer de benefício para o meu cliente? Entende? São as perguntas que vão fazendo a elegibilidade da prática. Então, eu vou primeiro, vou colocar uma situação em que não é o ideal, digamos assim. Nós temos um profissional que ele tem um modelo de anamnese que já é uma confusão terrível, porque ele tem um modelo que mais parece uma prova de vestibular. É, 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 e são fichas que não pertencem à massoterapia. As perguntas que são feitas naquela anamnese, ela não me traz nenhuma resposta e um indicador se a minha prática ela vai, com essas perguntas, certo, me trazer um indicador positivo ou em negativo para que ela possa eleger a minha prática. As perguntas não são associadas com o objeto. Entende? Tem perguntas que são colocadas, uma quantidade de perguntas, se você pega 20 de algumas fichas que são mais ou menos isso, 10 ou 11, ela não vai dialogar com o objeto e nem vai te oferecer uma elegibilidade da tua prática. A anamnese, ela tem que ser objetiva ao teu escopo. Se é massagem ambulatorial, se é massagem lá com desportiva, são perguntas muito específicas
que para alguns vão eleger e para outros vão trazer uma inegibilidade. Começa já a forma que pergunta. Agora, se eu te contar que o que ocorre hoje é a inversão. Não é o terapeuta, mas a prática. Eles fazem isso. Uf, virou. Porque eu já tenho o objeto eleito. Está aqui. É a minha prática, a minha expertise, é aquela massagem mixa maravilhosa que eu faço. E vou ver se esse cliente está de acordo com isso. Ou seja, ele é um profissional de uma técnica só, que nem sequer é mais a massagem sueca, que já automaticamente já desqualifica a indicação médica. Olha só o problema. E ele faz ainda uma série de perguntas que, independente das respostas, só vai dar a assinatura do cliente autorizando e ele vai lascar aquilo em cima. Acabou-se. Isso é o que existe mais de errado nas indicações. É por isso, sabe, que a gente recebe muita crítica, a gente recebe até certas piadas, e isso está sendo um limitante de a gente receber mais ainda e ter essa confiança da classe médica. Porque ele recebe essas massagens, todos os profissionais da saúde recebem massagem. Então, acaba sendo as referências deles. Mas, como eles têm essas formações em fora, indica porque eles compreendem que o escopo da massoterapia ela tem condições de ser um agente de conforto, um agente somatório em quase todas as patologias, não só oncológica. A massagem ambulatorial, ela é muito completa, ela te oferece bastantes ferramentas, tá? A gente está falando aqui mais especificamente para oncologia. Mas o ideal seria o quê? Vamos colocar o padrão correto. Temos aqui um massoterapeuta formado com todo o conhecimento das abordagens da massagem ambulatorial ou as práticas ambulatoriais, e ele vai fazer o quê? No questionamento dele, na base de dados, primeiramente, ele vai fazer o que o médico faz, e dê o seu laudo. Luiz, hoje a anamnese ela é baseada o quê? Na ficha do cadastro geralmente do plano de saúde da pessoa, já tem os dados dela. Segundo é o quê? Os exames laboratoriais e os exames clínicos. O laudo se baseia nisso, não é nem tanto em pergunta e em resposta. É nisso. Se o médico tem esse somatório, existe a entrevista, certo? Dessa entrevista é que ele vai desenhar a crônica terapêutica para este paciente, para aqueles pacientes. Que aí ele vai eleger se vai ser medicina integrativa, biopsicossocial, do estilo de vida, o que seja, e ele vai eleger as pessoas que irão trabalhar dentro daquela crônica para aquele cliente. Porque ali, eu vou falar um pouco dessa escala aqui, não sei se dá para ver, eu vou falar sobre ela. Ele vai identificar um ponto de X inicial dentro dessa escala, e dali confia ele que o massoterapeuta que trabalha com essa abordagem vai saber ler o laudo e vai saber colocar a abordagem no canto certo, porque está lá específico. Todos os profissionais, o fisioterapeuta, quando lê aquilo ali, ele vai saber, não, eu vou entrar aqui. O nutricionista, a quimioterapia, tal, protocolo, aqui. Eles sabem ler e sabem se colocar dentro dessa crônica, dentro desse protocolo do médico. E assim são formadas as equipes. As equipes conversam e vê o que cada um faz e o que não faz. Isso quando se pode. Teoricamente, na periferia, isso não acontece, não. Mas, pelo menos, você se coloca no seu quadrado. Você sabe ler isso. Bom, não tem isso, não tem aquilo, eu estou aqui, médico. Tá só. Aí sim, isso aqui é outra questão. Aí ele vai até mesmo te autorizar a fazer algumas coisas, mas você está dentro de um quadrado de segurança. Porque você tem um conhecimento técnico do que pode e o que não pode, baseado nessas escalas. Então, olha só o problema. Como o negócio é mais complexo, quando a gente recebe uma autorização médica. Olha o contexto que tudo isso está inserido. Então, o terapeuta que tem todas essas prerrogativas, ele pega o laudo, que é difícil pra caramba entender, porque são os nomes desse tamanho. São nomes que você... Gente, não tenha vergonha de dizer que não entende, viu? Porque eu já vi médico com especialidade abrindo no Google, médico e tentando entender lá. Porque, principalmente quando vê um laudo histológico, gente, aquilo ali não é linguagem humana, não. Não tenham vergonha, não. Estudem, vão lá e vão ler, vão entender o que é. Porque no laudo, na linguagem biomédica, eles vão especificar onde estão os sítios de nódulos, onde estão as referências de dores, os quadros histológicos. Só com esses cálculos histológicos, você já consegue calcular se a massagem circulante é adequada ou não. Aí você já elimina a sueca e já passa para outra técnica que você tem bastante escopo. Ou seja, na minha base
aqui que eu estou fazendo as perguntas corretas, porque eu estou com laudo, já estou vendo, eu tenho que fazer as perguntas que vai dialogar com isso aqui. Porque esse laudo, ele já me diz qual é o procedimento que não é adequado para essa pessoa e quais são isso. Porque o interessante é que dentro dessa abordagem, dentro dessa leitura à massagem ambulatorial, quase que não existe um pré-requisito que anule a presença do massoterapeuta. Porque ele tem ferramentas para, desde o diagnóstico, a terminalidade, o último processo, até a fase pré-ativa da morte, que é 48 horas, 42 horas, ele tem condição de estar presente. Mas é com a massagem sueca, nem de perto, a massagem sueca morre lá no começo. São outras abordagens, são outras concepções que a massagem ambulatorial lhe oferece. Entende? Ela lhe oferece, porque é um escopo muito grande. Para começar, não tem um protocolo, existe uma racionalidade de você trabalhar com métodos. Você já trabalha, né? Você, por exemplo, no primeiro momento, existe a possibilidade modificadora à saúde com a mobilizações de fáscia. Não é liberação miofascial dos atletas, pelo amor de Deus, não é isso. Uma massagem, sendo que seja, você consegue mobilizar a fáscia, entende? Mas a gente tem uma visão muito equivocada do que é a liberação miofascial, isso é fato, certo? Mas tem este momento e tem outro momento que essas técnicas elas são totalmente inadequadas, perigosas, não se faz, se ajunta, se caminha para práticas de dessensibilizações periféricas, né? Aqui eu falando, eu vi até a professora Rosana entrou, minhas reverências, Rosana, seja bem-vinda. Por exemplo, as práticas de dessensibilizações periféricas e estímulos, ela, em um determinado momento desta escala, que eu vou falar logo mais, ela se aplica com talvez a única terapia adequada. Eu vou colocar já essa escala da OMS. Tá? Legal. Aí, né? Aí você já trabalha com essas técnicas mais, né, superficiais. Aí vai até a terminalidade. Então existe um escopo muito amplo que o terapeuta ele vai assistindo dentro dessa crônica que ele está participando, em que ele vai elegendo de acordo com o grau que essa escala vá progredindo para remissão ou não, ele vai progredindo e fazendo novas avaliações, tornando as técnicas elegíveis e inelegíveis. Então, a inegibilidade, a elegibilidade de técnica, ela vai ocorrendo em todo o processo. Na terça você faz um, na quinta essa técnica já não serve mais. E assim ela vai avançando. Então, é dinâmico. Gente, já aconteceu comigo, eu elegi uma técnica, 15 minutos depois da terapia, corta, não é adequado. Teve uma resposta fisiológica horrível. O cliente relatou na hora, teve cliente que nem relatou, eu senti o cliente baixando a pressão. Cortou imediatamente ali o procedimento, já mudei totalmente a minha postura terapêutica com ela. Né? Hoje nós temos o oxímetro, que é uma massagem oncológica que se faz com oxímetro. Tá? Antigamente não tinha, era o ver, o sentir, o tocar com o cliente e estar conversando constantemente para saber, porque às vezes o cliente vai entrando dormindo, a pressão vai baixando e ele apaga. Sim. Sabe? E isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado. Então, voltando aqui ao eixo dos questionários. Então, no partir do momento que eu tenho todos esses corpos que me alberga, eu tenho esses recursos, eu faço essa leitura da anamnese, que é uma anamnese inteligente, adaptada àquela realidade, no caso, eu estou falando aqui do cliente oncológico. Se você já muda para um cliente que ela seja, digamos, crônico, degenerativo, nós até falamos que era pacientes com degeneração neurológica. Foi mais ou menos isso que nós conversamos, né? Sim. As perguntas já são outras. As perguntas, a anamnese não é mais a mesma, não. A ficha já tem outras perguntas. É isso que está faltando, porque a gente pega uma ficha só para o cliente assinar e nos respaldar de algum problema. Mas essa ficha, de certa forma, ela não vai conseguir dialogar em nada com este público em particular. Dentro de um ambiente de massagem relaxante, tal, que são públicos teoricamente sadios, que eles não sabem nem o que tem, você pode fazer essas perguntas meio de forma para todo mundo, a mesma pergunta, que faz algum sentido. Mas tem que fazer o mínimo de sentido, gente. Não adianta perguntar se essa pessoa teve quantos filhos, com que trabalha, onde trabalha. Se você já está eleito, o teu objeto de trabalho não vai dialogar em nada, porque ela não vai dizer nem um sim ou não. Você vai só perguntar para constar lá na ficha. Sim. Eu acho que a gente está fazendo essa pergunta para quê exatamente? Se tu já sabe que vai fazer a massagem, independente do sim ou não,
Não, é porque o dono da clínica exige que a gente faça pergunta e assine. Tá bom. Tá bom. Reduziu a massoterapia a isso? Lamento, mas... Entende? Então, nesse processo dessa investigação, eu colhendo as informações de laudo, colhendo as informações com a conversa com o cliente também, para entender como é que está o ser, entendendo que um paciente é um ser biográfico, né, um ser que está fazendo um enfrentamento, está em parafuso, se ele está no início. Então, a massagem ali, você tem que eleger se vai ser uma massagem de modificação fisiológica ou vai ser uma massagem, uma abordagem mais de tranquilizar, mais de relaxamento. Tudo isso já muda. Essa percepção mais humana já excede os laudos. Essa outra percepção, que aí você também agora vai entender o humano que está ali, quais são os enfrentamentos que ele está passando, as ansiedades. Claro que a gente pergunta, mas não necessariamente a gente cria uma narrativa de trazer para ele um protocolo de fuga psicológica. Não, isso tem profissionais para fazer isso, psicólogo. A gente acreditem, a gente atrapalha mais do que ajuda quando a gente sai dando conselhos assim, sem respaldado em ciência, tá, pessoal? Se quer aconselhar essa pessoa, tira a roupa de massoterapeuta, chama para tomar um café. Eu creio que você vai ter mais objetivos que como massoterapeuta. Ouvir a gente escuta tudo. Realmente, o padre perde feio pra gente, viu? Porque o que a gente escuta ali numa mesa de massoterapia... Verdade, né? é verdade, é verdade. É um confessionário. E clientes que caminham para a terminalidade, mais uma vez aqui, tá, pessoal? Sempre falo isso, tá? O conceito de cliente terminal já está caindo em desuso, entende? Clientes com... como é que nós falamos, meu Deus? Estado de extrema vulnerabilidade. Quando nós falamos em cliente num processo de terminalidade, a gente está se referindo à escala clínica. A escala clínica ainda se permanece, não tem um nome que o substitua, não, infelizmente, tá? Mas sim, um cliente em extrema vulnerabilidade, ele está situado dentro da escala de terminalidade, que é os 6 últimos meses a 3 últimos meses, tá? Então, a escala clínica. Então, Cláudio, tá, Luiz. Então, oi. deixa eu só fazer uma pergunta para você, porque você, em geral, trabalha com pacientes já com câncer terminal, né? Eu sempre falo isso, massagem de conforto, mas eu sei que o termo também está obsoleto, já existe um termo melhor. Você sempre fala e eu sempre esqueço. É, mas eu queria saber o seguinte: você também trabalha com pacientes com câncer, mas que não estão na terminalidade? Eu já trabalho com cliente em toda a escala, Uhum, certo? Eu trabalho em toda a escala. Inclusive, já tive cliente que foi eu que indiquei que fizesse o exame e descobriu que estava com câncer. uhum, Porque ela veio com sintomas, eu fiz algumas perguntas, né? Não chegou nem a ter uma anamnese, é aquelas perguntas, é aquilo que eu lhe falei, quando você faz as perguntas certas, a quantidade de N for superior a de sim, ela é inelegível à massagem, uhum. porque é um resultado inespecífico. Ela tem Sim, uma dor inespecífica. É psicológica, é somática. Pessoal, não vamos viajar tanto, tá? O que vai descartar isso é laudo clínico. É o laudo clínico que dá o sim ou não. Se tem ou não tem. A gente só é suposição. Ninguém coloca tarô para saber que doença a pessoa tem, não. Tá? Por favor. Principalmente nós, da área da massoterapia. Nem médico hoje faz mais isso, porque tem medo de processo. claro, Eles fazem os claro. laudos, né? Então, eu trabalho com todo o processo. Deixa eu falar aqui um ponto que vou voltar lá no início, né? Para saber a massagem é indicada ou não. Ela pode ser logo de início em que no início da escala aqui o diagnóstico. Eu vou falar. Nós temos quanto tempo? Há 20 minutos. Pronto, eu vou resumir isso aqui rapidinho. Isso aqui é um desenho feito à mão, tá, pessoal? Isso aqui é um quadrado, tá? É um quadrado. Isso aqui. O quadrado vai até aqui, certo? Pronto, vai até aqui o quadrado. O que eu estou espelhando aqui fica difícil. Isso aqui é uma fichazinha, ela é colorida. Essa ficha, ela é da Organização Mundial de Saúde. Em 2017, ela saiu atualizada. Então, essa é um medidor de aplicação clínica para clientes cronificados, clientes candidatos a cuidados paliativos. Neste quadrado, aqui em cima, ele tem uma indicação que chama TMD, está mudando para TMS, porque aqui em cima seria
terapias modificadoras de doença, e hoje está sendo terapias modificadoras de saúde, que são as Sim. intervenções clínicas. Digamos, eu vou eleger aqui o cliente oncológico. Ele foi eleito como um cliente oncológico porque nós temos o laudo que positivou. Então, aqui nós temos 100% chances de ações na medicina clássica de trazer remissão. Isso inicia quase que em 0% os cuidados paliativos. Na verdade, aqui, ela entra como medicina integrativa. Antigamente, se já falava que o paliativo já seria aqui, porque paliativo não necessariamente é para quem está na terminalidade, páreos de proteção, aquela ideia. Então, a medicina integrativa, ou então, vamos falar aqui, no caso da oncologia, né, que a OI é o trabalho, no caso, porque ela tem tantos as técnicas, né, mente-corpo, prática manipulativa corporal, porque qualifica como a primeira massoterapia. Né? Isso aqui é importante. Então, como ele elege aqui a abordagem para o cliente, estilo de vida, tudo, e não somos nós entramos como uma das ferramentas. Então, o médico elege aqui de início a prática integrativa para ela, que vai ser é uma mudança do estilo de vida, né, gente? Alimentação, vai ter a quimioterapia aí, vai ter que ter atividade física, e cada especialista vai prescrevendo. O nutricionista na nutrição, o educador físico vem trazer as possibilidades, os psicólogos trazem a mente-corpo, traz toda uma abordagem. A gente, na parte que eu até falei agora há pouco, da terapia, manipulação corporal, a gente entra com essas abordagens da massagem ambulatorial, que é aquela soma que a gente faz e elege a técnica, aqui, no início. Entende? Então, se elegeu toda a equipe, se elegeu os procedimentos aqui, tá? Na terceira semana, ela entra ela conclui a primeira fase de quimioterapia, que é o primeiro protocolo de 3 etapas. Aí ela avança para cá, certo? Ela avançando aqui, que seria mais ou menos 15%, as práticas paliativas tendem a se tornar maiores ou menores. E as intervenções clínicas tendem a diminuir. Porque, infelizmente, na oncologia, ela vai diminuindo porque ele vai perdendo os recursos de modificação à saúde e as práticas paliativas elas vão aumentando bastante. Bastante. No partir que uma vai diminuindo, a outra vai aumentando. Até que chega aqui em 50%, é um momento muito delicado. Porque a quimioterapia, todas as práticas de modificação à saúde estão perdendo. Desceu. No que desce, o cliente ele entra em discussões, todo tipo de discussões, síndrome, tudo. A maioria das massagens aqui já estão fora. Se esse cliente logo no início tem um câncer que é de fígado, a massagem sueca ela não entra aqui em hipótese alguma. A massagem circular de tireoide, essas massagens elas não entram. Existem outras abordagens de topressura, mas aqui o mais indicado mesmo é um trabalho de alongamento, trabalhos outras abordagens que está dentro do escopo da massoterapia. Mas não é a massagem mais como conhecemos sueca. Entendendo, pessoal, que aqui não é a massagem de mão boa que eu faço. O que está sendo eleito aqui pela classe médica é o que eles entendem como massagem sueca. Tá? Eu sei que existe também o interessante que alguma dessas escalas modernas já está vindo como MTI, que é Medicina Tradicional Integrativa. Ou seja, se a Ayurveda foi eleita para estar aqui dentro, o terapeuta de Ayurveda com a Abhyanga, dependendo da Abhyanga, ele pode trabalhar aqui. Mas ele está dentro de uma racionalidade. Se for a medicina chinesa, se for eleita ela aqui, é o profissional da medicina tradicional chinesa. Entende? São eles, não somos nós pegando uma técnica e empurrando aqui dentro, não. Entendendo que aqui dentro existe uma racionalidade que está conversando. Senão a gente atrapalha e não ajuda. Então, aqui, e quando chega nesse meio, praticamente o que nós conhecemos com as massagens mais baixas, relaxamento, elas já não entram mais aqui. Aqui são terapias realmente de modificação à dor, porque a face aqui ela entra em uma viscosidade muito séria. Então, aqui entra trabalhos muito mais de alongamento. O nível de gerar trombos aqui é altíssimo, certo? Qualquer massagem mínima que seja, você provoca toxemias, inflamações, você pode induzir até mesmo picos de dores na pessoa através da toxemia. Tudo aqui. Então, aqui entra um trabalho de dessensibilizações periféricas por pontos miofasciais ou álgicos. É uma terapia que vem... É o shiatsu, né? O shiatsu ele é muito bem eleito. A Marda, na qual eu elegi para trabalhar com ela, é o bisavô do shiatsu, entende? Mas é adaptada. Ela é adaptada a esta realidade. Técnicas de alongamentos e outras terapias do escopo
Porque existe muita, viu, gente? É pouco, viu? A gente conhece muito pouco do que a massagem laboratorial pode oferecer. E avançando, Luiz, né, que infelizmente chega aqui, né, que é 90% aqui, 10%, o recurso de modificação à saúde é zero. O médico ele começa a desmama de procedimentos clínicos, porque, infelizmente, o câncer ele evoluiu a tal ponto, né, que não existe mais recurso. Então, aqui entra na dita, nesse último processo, a terminalidade. Varia mais ou menos 6 meses, certo? 6 meses, aqui é o pós-luto da família. Então, aqui 6 meses é o dito que o cliente tudo pode fazer, que aqui é um paradoxo, entende, gente? Tudo pode fazer, mas não é bem assim. Porque aqui, digamos, tem metástase, já está tudo, que algumas, aqui no início, que a massagem circulante era proibida, aqui, se o cliente quiser, ele pode receber, certo? Porque ele só vai ter 3 a 6 meses de vida. Claro que nada que possa encurtar esse tempo a gente pode fazer, mas o desejo do cliente aqui prevalece. Se ele quer ir a uma praia, pode, se ele quer tomar uma cerveja, pode, tudo, ele pode tudo. É o processo de terminalidade, é o capítulo final da vida dele, é o momento mais importante que ele tem. E a gente também aqui está presente. Já aconteceu em muitos casos que todos os profissionais foram caindo aqui, né? Sai educador físico, sai isso, sai isso, sai isso. E aqui, muitas vezes, só ficou eu e a médica. No caso, eu era a responsável. Só ficou eu e ela. Nem nutricionista estava mais, só estava eu e ela. E o terapeuta, olha, a única relação de prazer que eu tenho é com esse rapaz, né? É com ele. O que ele faz é a única coisa que me dá prazer. Que, né, se eu vou excretar, me dá prazer, se eu vou, ou dá dor, se eu for me alimentar, dá dor. Se eu fico sentado, me dá dor. Se eu fico nada que eu faça, me traz paz, é dor. Mas quando eu estou recebendo este acolhimento, eu me sinto bem. Né? Para você ver como a massoterapia, por isso que a massoterapia está em todas as As racionalidades fases. médicas, todas as fases, está dentro de todas as racionalidades médicas e todas as culturas tradicionais. A massoterapia está lá. Ela é subestimada por nós, tá? Claro, massagem não cura câncer, mas é um agente que pode ajudar de formas que vocês não têm ideia. Só vou explicar o porquê. Já houve, isso aqui eu conversei com o Rogério, estamos vendo a possibilidade também de desenvolver pesquisa sobre isso. Né? Eu descarto todos os meus registros dos meus clientes, até por respeito. Faço foto, eu tenho algumas fotos que tenho que guardar, é muito pesado de ver, galera. Assim, viu? Você precisa, não é só ter técnica, não, viu? Você precisa de um suporte espiritual, um suporte psíquico muito forte, muito firmado, para você entrar nesse firmamento. E você entra numa crônica de enfrentamento de um ano e meio, certo? E você fica lá até um dia antes do desencarne desta pessoa, você entra em luto com ela também. Então, isso soma 2, 15, 20 clientes que você vai tendo por ano, isso pode mexer com o seu psicológico. Então, a gente precisa também Não, de bastante cuidados. Cláudio, eu fico olhando para isso, cara, fico assim, cara, como que o Cláudio consegue, cara? Porque, cara, você é gigante. Eu ia morrer junto, eu ia ficar, sabe, eu ia ficar arrebentado, realmente. Não, porque é muito pesado, cara. Isso é muito pesado, é muita porrada. A palavra é essa mesmo, infelizmente. É muita porrada que você leva, né? Num processo como esse. Mesmo É ajudando, bastante. porque sabe que você está ajudando e sua equipe inteira está ajudando, mas você sabe que tem um fim e não é um fim fácil, né? A gente Não, sabe disso. Então, é cara, dramático. pô, É, é bem dramático, porque você vai, em determinado momento, você começa a fazer essa abordagem na casa da pessoa. Chega lá, você vê a família, os filhos, e aquela relação, entende essa internalidade, as crianças perguntando o que está acontecendo, sabe? Então, é tudo isso que a gente enfrenta. Tá? Gente, tudo que eu estou falando aqui é uma abordagem mais trabalhando em home care, tá? Algumas abordagens em relação à prática hospitalar, elas seguem alguns protocolos específicos lá deles, eu não saberia nem informar. Então, eu nem me aventuro a falar sobre isso. Algumas pessoas perguntaram, no hospital, qual é a técnica de não avanço a tanto. Até porque os médicos em hospitais, por terem seguros, eles são bastante protetivos assim, com relação aos seus clientes. Então, é aquela ideia do mínimo possível, que infelizmente a massoterapia ela pode trazer benefícios no alívio da dor. E isso era uma coisa, sabe, Luiz, que nos estudos passados eles não colocavam no alívio da dor, só colocavam na promoção de bem-estar. E não é verdade. Nós trabalhamos sim no alívio de dor. Eu tenho provas aqui na minha prática
né, clínica que eu consegui diminuir 50% a administração de morfina durante as minhas abordagens. E isso deu uma perspectiva de quase 3 meses de vida a mais, porque a morfina, ela infelizmente, ela reduz esses quadros porque é muito pesado e gera uma disfunção terrível no organismo. Desculpa, qual foi o É, percentual de redução? Eu perdi. foi, assim, 50% na morfina, 50% certo? é muito alto. É muito alta. Ela tomava uma dosagem de 10, caiu para 5, e os intervalos foram maior. Ou então, Uhum. aqueles que não diminuiu, a administração se tornou mais prolongada. E sem falar que houve reconquista em alguns processos que eu entrei posterior ao processo de ficar acamada, que ela conseguiu trazer para si a funcionalidade, de novo, de ficar em pé, de andar, porque havia muitos Sim, pontos gatilhos ali, aquele trabalho que a gente faz de dessensibilização sim. periférica. Uhum. Tá? Gente, só uma coisa, tá? Quando o médico fala, ele não gosta muito que a gente saia dizendo nome de técnico. Ele gosta que o nome da funcionalidade da técnica. Ele se comunica muito dessa forma. Ah, eu fiz uma marra no shiatsu, ele não quer saber. O que você fez? Um trabalho de dessensibilização periférica nos pontos altos. Isso ele entende. Claro, Desculpa, claro. Carol, mas se você falar silêncio neural, marra, posicional, não sei o que, eles não gostam nem de se comunicar dessa Esse é o forma. nosso escopo, né? É o nosso escopo. Já sai da área dele, né? Ele não consegue Não, interpretar isso, né? exatamente. Então, pelo amor de Deus, não digo quântico, tá? Que você só diz uma vez na equipe, infelizmente. Apesar de que, graças a Deus também, está tendo uma abertura para as práticas holísticas no enfrentamento oncológico, mas ainda isso é bastante discutido. É porque também alguns colegas, né, que têm um desejo de ajudar, têm muito amor no coração, mas, gente, pelo amor de Deus, um curso de 20 horas não vai te habilitar você entrar nesse universo, não. Pelo É amor o de que existe Deus. mais de é o que existe mais de especialidades, assim, em todas as linguagens terapêuticas, sabe? Claro, se o cliente te eleger com a tua prática porque ele gosta, ótimo. E também só explicando, tá, pessoal? As técnicas vibracionais, elas estão sim dentro da medicina integrativa, porque eles elegeram algumas práticas baseadas no prana, do Qigong, né, que é o Lian Kung e o Reiki. Tá? Então, essas escolas, elas estão. Porque nos estudos, elas foram igual ao placebo, ou seja, né, elas não ofereceram melhora, mas a título de placebo, tem que entender o placebo, tá, pessoal? O placebo tem o seu valor. Ela ajudou na redução de dor e não causou nenhum tipo de prejuízo. Então, ela está dentro do escopo da medicina integrativa. Tá? Então, reiki, essas coisas pode. Tá? Eu não estou conseguindo ver aqui, porque eu estou um pouco distante do celular. Eu não sei se aconteceu algumas perguntas. Deixa eu até olhar aqui. Só a Rumi que entrou, falou paciente oncológico, como paciente oncológico, recebi shiatsu e acupuntura. Deixa eu ver. Peraí, se teve perguntas na realidade. Teve comentários, mas não perguntas. É, e, e tem excelentes estudos, viu, com relação ao shiatsu. Muito positivos, de passagem. Eu tiro porque eu É, trabalho com a Marda, né? A técnica indiana é a técnica que eu tenho mais benefícios, a título de alívio de dor. Mardna, né? Seria isso? Mardana, Mardana. Mardana. Mardana, Mardana significa digitopressura, pressionar. Né? Ela é uma técnica que vem do Ayurveda, baseado na marmaterapia. Legal, Porque Cláudio. é diferente, tá, pessoal? A marmaterapia, que ela trabalha com circular, tá? É um pouco diferente da Mardana. A Mardana tem uma técnica com linguagem científica chamada liberação posicional, é racionalidade médica. Ela é a Mardana, tá? É a Mardana com a linguagem da medicina atual. Mas é o Sim. mesmo técnico. Eu estou até fazendo uma pesquisa disso, até postei uma foto, mas são as mesmas deduções. Os caras falando em sânscrito e os caras aqui falando em francês, sabe? Tá a mesma coisa. Ó, descobrimos, assim. É. Inventei a roda, agora o mundo vai ser melhor. Rogério que sempre fala isso, cara, já inventaram tudo, cara. Para de ficar mudando o nome da mesma técnica, né? Técnica tá Exato. aí há milhares de anos, o cara fala, não, aqui, ó. Olha É, só, Cláudio, queria fazer aproveitar, nem combinei isso com você, eu queria fazer um teste aqui para ver se dá certo, porque se isso acontecer, eu vi que parece que durante a gente pode fazer lives agora com mais pessoas. Você chegou a ler isso, não? No Instagram? não, no Instagram não.
Cara, eu tô assim, deixa eu ver se eu consigo chamar a Rumi aqui. Rumi, não se preocupa não, tá? Eu tô te chamando aqui, ó. Tô chamando a Rumi aqui. Imagina se a gente consegue Legal. colocar o Rogério, a Rumi, a Ana aqui. Eu vou tentar chamar a Ana também. Pera aí, para ver o que vai acontecer. Acho que Aí esse celular, dá para quatro pessoas. O você que que chamando foi? esses titãs aí, seu celular vai explodir. Ó, estão perguntando aqui, Eu tá quando bem ir? quietinho aqui. Ó, tá entrando, olha aí. Vamos ver se é a Rumi ou é. É a Rumi aí, a Rumi entrou. Ê, Seja bem-vinda, Rumi. Aí, ó. querida Rufino. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer minhas reverências, né, seus grandes mestres. Primeira live com três pessoas. Tá escutando a gente, Rumi? Eu estou, vocês estão ouvindo? Olha que Ótimo. maravilha. Estamos inaugurando aqui live com três pessoas. Olha isso, gente. E a divisão ficou Maravilha. ótima, né? E tá entrando a Maravilha, Ana aí agora. Desculpa, eu tenho Tá problema entrando a Ana. Oi, Ana. Maravilha, parabéns pela live, que eu já fui paciente para tudo que você disse, assim, passou um filme na cabeça. Queridos, olha, já estou apaixonada, estou amando todo mundo. Eu estou até no escuro, não deu tempo nem de acender a Não luz. tem problema, isso aqui é um teste. Mas Já vimos que deu certo. Vocês Agora estão iluminando. Cláudio, estou contando os dias, Cláudio. Estou chegando aí. Primeiro lugar, vou pegar um Uber, eu vou onde você está, não quero nem saber. Nem fui convidada, mas já estou indo. Parabéns Bem-vinda. pelo trabalho, hein, Cláudio? Adorei. Obrigado. Também, eu também. Muito Ah, bacana. eu é que sou grato por vocês. Eu O aprendo com vocês Cláudio. tudinho, gente. O Cláudio era uma pessoa assim, entrou na minha vida de uma forma, vocês não têm ideia, cara. Assim, nunca te vi, sempre te amei. O Cláudio, cara. O Cláudio entrou assim na minha vida. Eu falei, rapaz, isso aqui, ó, advento da internet, foi uma coisa fantástica, né? Ligou os pontos, cara. Quando que eu ia conhecer o Rogério? Mesmo o Rogério aqui na minha cidade eu não conhecia. Rui Rádio, não conhecia. Quem fez a ponte foi, na realidade, até a Rosana Ades, que acho que está aqui assistindo. Mas olha, agradecer muito vocês. A live acabou, né? Tem 3 minutos ainda para a gente falar um pouquinho aqui. Fala você, Cláudio. Legal. Não, eu quero agradecer assim, por esse movimento. É muito importante que a massoterapia voltou a ser moda, porque presente ela já é ao longo da história, entende? Então, praticamente assim, a vocês, né? Vocês postando os vídeos, fazendo essas postagens, essas divulgações, ao professor aqui Miranda, que ele é um pontificador, ele conseguiu unificar esses profissionais, porque esse agente profissional, eu trabalho também na área de cultura, tá, pessoal? Eu sou músico violoncelista e eu estou coordenador da Orquestra das Artes Carvalho. Então, esse personagem que é o Luiz é um personagem muito quisto e procurado no meio de produção, porque hoje saber ligar as pessoas é algo muito importante, caro, porque isso gera a possibilidade de produções. Aqui nós estamos fazendo uma produção de conhecimento. Essa ideia de trazer saberes da tradição, né, japonesa, trazer da Ayurveda, porque todos eles estão numa contemplação, né, da busca do equilíbrio, né, que seria a saúde. Eles veem lá como equilíbrio, com a sua linguagem. E a gente poder trazer isso aqui e oferecer à população, principalmente à população mais carente, isso aqui é quase que divino, na minha opinião. É fantástico, parabéns pelo trabalho. Eu não teria coragem de trabalhar como oncológico, que é muito triste, mas eu trabalho com a lúpus, né, doenças reumáticas e síndromes raras. Porque o oncológico realmente é bem pesado, que eu já passei por isso. Realmente tem que ser um tocar, né? A É, espiritualidade, né? é Porque muito Deus forte. empodera a gente, né? É Mas isso, gente, que prazer. Eu tô Mas olhando, é olhando fantástico. para vocês, olhando para a hora aqui. Gente, eu estou muito feliz, primeiro, de ter essa super live com o Cláudio, que você falou coisas muito interessantes hoje, mais do que o normal, né, do que você faz.
acho que a gente começa também a ficar com um pouco de tarimba de fazer live, né? No início a gente fica um pouco nervoso. Aliás, Ana, vou falar uma coisa com você. Essa luminosidade aí tá perfeita. Até quando eu tô com você sozinho, eu não fico com essa luminosidade que tá hoje. Não sei por quê. Estou aprendendo. Eu peguei você, fiz uma mentoria contigo ontem de 1h30, se não tivesse bom. Eu negando. Olha, eu assisti. Não quero isso. Não faço. Me ajuda nisso. Eu não. perturbando ele, não quero saber. Deus só dá trabalho para quem está ocupado. Você está ocupado, vai me ajudar. Olha, assisti o documentário e o Luiz é o nosso Clarence Evans. Entendeu? Para quem não assistiu, eu amei esse documentário. Ele é o nosso Clarence Evans. Ela E tá... hoje eu estou com um caderninho aqui, ó, anotando o que o Cláudio fala. Tô com umas o que a Ana está falando é o seguinte, é um documentário que está no Netflix, chama O Negro... Como é que é o nome? O Negro... É o rei da Black Music, o pai da Black Music. O pai da Black Music. Cara, ele é um personagem fantástico. Eu não conhecia também ele. Quem vai gostar muito é Cláudio, que é ligado nessa área também. Vai gostar. É muito bom. Muito bom. Assista. Claro que não tem a ver só com a Black Music, tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Mas o Cláudio vai amar. Não, meus filhos trabalham com música aí no Ceará. De embora, né? Nós fizemos agora aqui, nós temos um podcast, que é podcast, é áudio e visual, né? É o nosso Clubhouse, Clube Márcio. Gente, já acabou o tempo, mas eu já vi que agora as minhas lives eu quero assim. Eu quero todo mundo aqui. Ana! Pra trás, nem pra dar impulso. Vambora! Isso aí. Vambora. Cláudio, Rumi e Ana, muito Alice, obrigado te amo. pela oportunidade. Rumi. Também. Lindona. Vai ficar gravado aqui no GTV, tá, gente? Vou colocar, isso aqui tá gravado. Abraço, até domingo. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau.